E vamos com mais uma entrevista. Vamos falar agora sobre a Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome do Ovário Policístico. O projeto de lei número 367 de 2016, do atual deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome do Ovário Policístico. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Cristina Laguna Penetti Pinto. Ela é presidente da CNE, Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Endócrina da Federação Brasileira da Associação de Ginecologia e Obstetrícia, a Febrasco. Boa tarde, Cristina. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar com você. Conta um pouquinho para a gente da importância de trazer esse tema, de falar sobre esse assunto, nesse momento em que os olhos estão voltados tanto para a Covid, mas tem outras situações que são tão importantes, e que precisam continuar em pauta. A síndrome do ovário policístico é uma disfunção endócrina que é diagnosticada em cerca de 10% das mulheres durante o período reprodutivo. Então, essa prevalência imensa chama a atenção de como é importante que tanto a mulher quanto os médicos tenham um olhar atento para esse diagnóstico, independente de tempos de Covid ou não, mas a gente pode até falar um pouquinho sobre estes nossos novos tempos. Mas é importante que a gente tenha uma visão clara do que é a síndrome de ovário policístico, tanto para não deixar passar um diagnóstico que é necessário, quanto para evitar diagnósticos errados. Quais as consequências, dessa síndrome? Tem a questão da gravidez, da gestação, mas pode se levar, por exemplo, para um câncer, evoluir para um câncer ou não? Então, a gente faz o diagnóstico de síndrome de ovário policístico em mulheres que tenham irregularidade menstrual, mais manifestações androgênicas, como a gente chama, então é principalmente aumento de pelo, aumento de acne, e que tenham ovários aumentados de tamanho. Como consequência dessa síndrome, existe sim uma forte associação com infertilidade, como você falou. Então, até 75% das mulheres com diagnóstico de SOP podem ter alguma dificuldade para engravidar, que tem tratamento, e está relacionado também com obesidade. Pelo menos 50% a 70% delas podem desenvolver obesidade, com doenças metabólicas, então mais hipertensão, mais diabetes, mais doença cardiovascular e, como você falou, um risco aumentado de câncer de endométrio ao longo da vida. Então, sim, não é uma síndrome só para tratar aumento de pelo e acne, é uma síndrome que a gente tem que olhar por todo esse conjunto de alterações que podem vir acompanhando. A senhora falou até de um diagnóstico precoce. Como é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, a gente tem que estar atento desde a puberdade, desde as primeiras manifestações e desde que a menina começa a menstruar, principalmente naquelas que têm o ciclo menstrual longo, ou que até demoram longos períodos para menstruar, naquelas que têm mais pelo, mais acne, e tem algumas coisas que podem chamar atenção. Então, por exemplo, um bebê que nasceu de baixo peso, uma menina que antes dos 7 anos de idade já começa a manifestar um aumento de pelificação, então são sinais de alerta. Só que também é importante dizer que na adolescência é muito difícil fazer um diagnóstico definitivo. Então, muitas vezes a gente diz que existe uma forte suspeita de ovário policístico, da síndrome, mas a gente vai ter que reavaliar esse diagnóstico à medida que o tempo passa. Em especial quando essas meninas chegam por volta dos 18 anos de idade, que é quando o organismo já se apresenta bem maduro. Isso para evitar diagnósticos errados, tá? Então, tudo isso chama atenção para a síndrome, mas diz também, reavaliem à medida que o tempo passar, para só na idade adulta realmente dizer, o diagnóstico é esse, vamos tratar ao longo da vida. No caso, então, das mulheres acima de 18 anos, os exames
anuais também, eles acabam ajudando nesse diagnóstico, né? Há uma indicação para que as mulheres vão, né, a sua consulta com o ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Isso é um aspecto bem interessante, né? O ginecologista é visto como o clínico da mulher, então talvez seja o médico onde a mulher vai com uma frequência maior. Então ele tem que estar atento a esse tipo de alterações e fazer o diagnóstico, orientar e a cada ano controlar, por exemplo, o peso das mulheres, porque na presença do ovário policístico, como eu já disse, existe uma associação maior com obesidade, e então, ao longo destas consultas, até orientações de estilo de vida, de controle de peso, para diminuir os riscos das manifestações graves da síndrome de ovário policístico. Então, sim, o ginecologista tem esse papel em todas as consultas de orientação e de diagnosticar adequadamente. As brasileiras, elas têm maior risco a essa síndrome? Existem populações que têm um risco menor. Então, por exemplo, nas asiáticas, esse risco parece ser um pouco menor. As brasileiras, talvez até pelas condições nutricionais e porque nós somos uma população que vem engordando, e esse é um problema mundial, sim, a gente tem um diagnóstico um pouco mais prevalente da síndrome de ovário policístico. Então, são populações para as quais a gente tem que olhar com mais cuidado. Existem pesquisas até que falam que as mulheres com esta síndrome correm até mais risco em relação à Covid-19. Isso é real? Há estudos aqui no Brasil que falam sobre isso? No Brasil ainda não, mas no mundo também esses estudos são em pequeno número. Vamos pensar em por que essa associação que os cientistas vêm mostrando atualmente. Uhum. A SOP, né, a síndrome de ovário policístico, se associa com mais obesidade, com mais hipertensão, com mais risco de diabetes. E quando a gente olha para fatores de risco da COVID, esses também são fatores de risco de COVID. Então, existe uma associação, sim, entre as duas doenças. Tem poucos estudos na literatura, mas um deles, que foi um estudo de um número imenso de mulheres no Reino Unido, comparou o risco de COVID em uma população grande de mulheres com SOP, 21 mil mulheres, correlacionando com 78 mil mulheres, em números mais ou menos redondos, assim, sem a síndrome de ovário policístico. E o número de mulheres com COVID no grupo de SOP foi bastante maior do que no outro grupo. Aí perguntaram, bom, mas por que isso? Será que tem um problema com a idade? Vamos controlar pela idade. Será que não é pela obesidade? Controlaram pela obesidade também. E ainda assim, o risco de ter COVID no grupo de SOP foi 28% maior. Então, esses outros fatores de que quem tem a síndrome, né, de ovário policístico tem mais hipertensão, tem mais aumento de androgênios, que são esses hormônios que levam ao aumento de pelo, tem mais essas outras doenças metabólicas, parece estar diretamente correlacionado ao aumento do risco de ter COVID nesse grupo. Então, como que tem que ser a população do médico? Bom, se você tem esse diagnóstico, e em especial nessa associação com essas outras doenças metabólicas que eu citei, cuidado, tem ainda mais cuidados em relação a lavar a mão, usar máscara, ter um distanciamento social, porque é o que a gente tem de positivo hoje em dia para diminuir o risco da Covid. Bom, agradeço então a participação de Cristina Laguna Benetti Pinto, que é presidente da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Endócrina da Febrasco. Muito obrigada. Eu é que agradeço o seu convite e espero ter chamado a atenção para esse diagnóstico tão importante para as mulheres em idade reprodutiva. É verdade, muito obrigada. Bom, lembrando também que a doutora disse que há tratamento, né? Então, um diagnóstico precoce aumenta aí a possibilidade de cura. Bom, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp.
Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.